Hoje eu quero falar com você um assunto que eu gosto muito. Eu quero animar o seu coração, porque essa é uma igreja de boas notícias. Nós sempre temos boas notícias para dar. Nós somos um povo das boas novas. E temos sempre coisas boas em nossas bocas e nossos corações para falar. Então, nós queremos dar boas notícias. E hoje eu quero falar com você a respeito da fé que agrada a Deus. A fé que move o coração de Deus. A fé que te leva para perto do seu destino. A fé que faz você caminhar, que faz você avançar. A fé que leva você avante, para frente. A fé que move a sua vida. Amém? Amém. Eu tenho muitos testemunhos a respeito da fé. A fé é uma coisa que eu aprendi logo que eu conhecia Jesus. Porque eu quis provar, eu e Fred, a gente decidiu provar a Bíblia, não só ler a Bíblia, mas provar a Bíblia, provar esse livro, provar essas palavras. E não existe outra maneira, irmãos, de nós experimentarmos a fé, de nós provarmos, de nós exercitarmos a fé em nosso coração, se não nos expormos a situações em que você vai precisar exercitar a sua fé. Veja bem, na eternidade, no céu, eu e você não vamos precisar da fé. Então não guarde a fé para depois, porque você não vai precisar dela. Você precisa da fé aqui e agora. A fé, quando você recebeu Jesus em seu coração, você recebeu o dom da fé. Uma sementinha de fé, junto com o Espírito Santo, veio no seu coração e você precisa exercitar a fé. É por isso que algumas pessoas têm grande fé, outras têm pouca fé. É porque Deus deu grande fé para uma pessoa e pouca fé para outra pessoa? Não! Deus deu a mesma medida de fé para todos. Só que algumas pessoas desenvolveram o músculo da fé. Elas se exercitaram na fé e outras pessoas não se exercitaram na fé. Então a fé dessas pessoas continuam pequenininha, continuam minúscula, continuam fraquinhas. E aqueles que aquelas pessoas que exercitaram a fé, aquelas pessoas que usaram esse músculo espiritual, vou dizer assim, para que você possa entender o que eu estou falando, essas pessoas se fortaleceram na fé. Então, é como um músculo mesmo. Você começa exercitando um pouco de fé e para coisas pequenas. E depois você vai exercitando a sua fé em coisas maiores. E eu me lembro, por exemplo, que quando você vem para Jesus, não sei se foi assim com você, mas quando a gente chega para Jesus, eu e o Fred, nós chegamos muito arrebentados. E nós não viemos de uma família cristã. Nós não conhecíamos Jesus. Então, quando a gente veio para Cristo, nossas necessidades eram enormes, eram muitas. A nossa vida estava muito bagunçada, a nossa vida estava muito bagunçada. E nós precisávamos que Jesus, ele arrumasse a nossa vida, ele colocasse tudo em ordem. E nós começamos a experimentar a palavra de Deus exatamente como diz a Bíblia, que busca o Senhor Jesus e todas as coisas vão se encaixar, vão ser colocadas na ordem na sua vida. Foi isso que aconteceu comigo. Nós começamos a buscar Deus, não buscar aquelas coisas que nós tínhamos necessidade. Nós começamos a buscar Ele. Vocês tinham algumas necessidades? Tínhamos inúmeras. Mas nós não buscamos a Deus por causa de nossas necessidades. Nós buscamos a Deus. E aquelas necessidades foram sendo supridas e foram sendo colocadas em ordem. Eu me lembro, por exemplo,
que quando nós nos convertemos, eu estava grávida dos gêmeos e depois logo engravidei da nossa terceira filha, a Ana Raquel, e naquela época não tinha fralda descartável como hoje. A fralda descartável era para algumas saídas somente, não era como hoje em dia, era só para sair. E era um artigo, digamos assim, de luxo. E outra coisa interessante a respeito da fé, eu disse que não existe uma maneira melhor do que você se expor a necessidades. Quando nós passamos pelo deserto, é onde você mais encontra Deus perto de você. Porque é onde você mais precisa dele. É onde você está mais necessitado, é onde você menos pode fazer. Então você precisa que ele faça alguma coisa. E eu aprendi a gostar do deserto, não de ficar lá, mas apreciar a beleza do deserto. Porque naquela vulnerabilidade, naquele lugar difícil, naquele lugar deserto, naquele lugar sozinha, eu aprendi a sentir Deus tão perto de mim, a ver Ele fazer coisas tão tremendas na minha vida, que eu não consigo ver uma coisa ruim no deserto, senão uma beleza em Deus manifestar o seu poder em nossa fraqueza. Mas eu me lembro que eu também naquela época não tinha uma máquina de lavar. Logo que nós nos casamos. Então, vocês estão diante de uma mamãe de gêmeos, grávida, com fraldas de pano, usando hipoglós, que era bem mais difícil de sair do que a Bepantol, e sem máquina de lavar, lavando no tanque. Bem, aí, Deus é bom, não é? Eu fui presenteada com uma máquina de lavar. Que coisa maravilhosa, que objeto necessário. Aquilo para mim não era um luxo, aquilo para mim era uma necessidade básica. Como eu gostei de ganhar aquela máquina de lavar. Foi minha avó que me deu. Que presente bem dado, minha avó amada. E eu acho que eu usei tanto aquela máquina, que logo ela enguiçou. E aí eu me lembro, gente, que naquela época de deserto, sabe aquela época de deserto que nada pode quebrar? Sabe? Não dá para quebrar nada. Não dá para bater o carro, não dá para quebrar nada, porque não dá. Não dá para arrumar, não dá para quebrar. A máquina quebrou. Eu me lembro que eu estava me acostumando com ela. Eu me lembro de ter me debruçado naquela máquina. Desesperadamente. Chorado como uma mãe desesperada. E falado, Deus, não, isso não é justo. Por favor, conserta essa máquina. E eu bati a mão no botão e a máquina começou... Deus faz essas coisas quando a gente se converte. Eu acho só mesmo para mostrar, eu tô aqui, eu nunca vou abandonar você. Depois, eu nunca mais experimentei essas coisas. Eu tentei, quebrou o liquidificador, quebrou máquina de lavar, quebrou várias coisas. Eu tentei, mas não deu certo. Mas ali, naquela minha infância espiritual, aquele desespero, Deus se mostrou tão perto. Me lembro histórias que vocês já conhecem, como quando o leite dos bebês
havia terminado a última mamadeira e nós tínhamos uma aliança com Deus, aliança que temos até hoje, de nunca falarmos de nossas necessidades e para ninguém. E nosso leite, o leite deles tinha terminado. Eu fiz a última mamadeira, dei antes de ir para a reunião. E fiz a última mamadeira para dar no culto. E não tinha, eles ainda mamavam mais uma antes de dormir. Então tinha mais uma em casa antes de dormir, mas para essa eu não tinha mais. A última era a do culto, que eu tinha já feito. E eu fiz aquela mamadeira, fomos para a reunião e eu dei aquele último mamar. E eu me lembro que essa experiência foi uma experiência que levou a minha fé para outro nível. Eu já tinha tido algumas experiências, mas aquele foi como o exercício a mais. É como você estica além do que você já foi. E aquele dia eu poderia ficar dias sem comer, mas ver meus filhos sem o leite, para mim, foi um desafio de fé muito grande. Eu podia pegar tudo para mim, eu podia fazer uma troca por mim. Eu podia fazer qualquer sacrifício que fosse com a minha pessoa, mas poupar meus filhos. E eu conversei isso durante o culto com Deus. E eu pedi para Deus, durante a reunião, eu me lembro de quase não conseguir me concentrar na palavra, preocupada, como qualquer mãe ficaria, pensando naquela mamadeira que eu teria que dar. Eu era uma mãe responsável. Eu tinha uma mamadeira para dar, mas eu não tinha dinheiro para comprar, eu não tinha aquele leite. E eu fiquei pensando em como resolver aquilo e não tinha ainda uma solução. E quando terminou aquela reunião, os irmãos se cumprimentaram e ainda ficaram um pouco tendo comunhão. E eu me lembro que foi a única vez que eu quase dei uma vacilada, mas Deus é muito bom comigo e Ele põe sempre as pessoas certas ao nosso lado. E é por isso que é bom andarmos em dois. Porque quando eu tô fraca, o Fred tá forte. Quando o Fred tá fraco, eu tô forte. E nesse dia eu pedi para ele, falei, Fred, só hoje a gente podia pedir um dinheiro emprestado para comprar uma lata de leite. A gente paga depois. Ele falou assim, Fê, nós temos uma aliança com Deus e não vamos quebrar ela. Deus vai socorrer a gente, Ele vai providenciar. Aí eu falei, mas como será isso? E ele falou assim, quem sabe quando nós chegarmos em casa vai ter uma lata de leite em cima da pia da cozinha. E eu me lembro que essa palavra que ele deu foi suficiente para mim. Eu falei, tá bom. E aquilo trouxe paz no meu coração, eu me despedi das pessoas e eu estava ansiosa para ir embora, esperando chegar em casa e ver aquela lata de leite em cima da pia. Que o anjo, o Espírito Santo, alguém, Jesus, alguém sobrenatural tinha colocado em cima da pia. Porque a Bíblia fala que nós devemos ter uma fé abnegada, uma fé como a de criança. E eu tenho essa fé. Eu tenho essa fé em Deus. Eu tenho essa fé. Foi com essa fé que nós viemos para o Rio. É com essa fé que nós estamos aqui. É com essa fé que nós fazemos o ministério. É com essa fé que nós cuidamos de vocês. É com essa fé que nós temos andado com Deus. É uma fé que é uma fé pura. Nós dependemos dele e ele vem ou ele vem. Não tem um plano.
um plano para se ele não vem, porque aí não seria fé de verdade. Então, eu cheguei em casa, a nossa vizinha que nos dava carona, naquele fusquinha dela, abençoado, nos deixou ali na porta. O Fred foi pegando aquela mudança que era sair com dois bebês. E eu me lembro que eu saí na frente bem rápido com a chave na mão. Meu coração estava batendo aqui no pescoço, porque eu estava ansiosa por ver aquela lata de leite. Sem contar para ninguém, eu entrei em casa, a chave não entrava no buraco da fechadura, nervosa que eu estava querendo abrir logo a porta. E eu pus a chave, virei, e a cozinha, você abria a porta, a cozinha era logo à direita. E eu abri a porta e fiz assim, e não tinha lata de leite. E aí eu voltei, e o Fred estava vindo com o bebê, com a sacola, com um carrinho, e ele estava vindo todo pendurado. E eu me lembro que eu olhei para ele e falei assim: Fred, não tem. E ele vindo com aquelas coisas, ele falou assim: quem sabe está em outro lugar, Fê? Você olhou em tudo? Eu, não. Eu voltei correndo para casa e eu fui abrindo todas as portas. Eu fui no quarto, eu fui no banheiro, eu fui na sala, e eu fui olhando rápido, eu fui olhando, procurando aquela lata de leite. Eu realmente esperava ver uma lata de leite. Eu realmente acreditava que eu podia ter uma lata de leite ali. Eu tinha aquela fé. E aí ele já tinha entrado, já estava tirando as coisas. E aí eu falei: não tem lata de leite, não achei nada. Aí eu falei: o que nós vamos fazer? Ele falou assim: Deus vai suprir a gente. Vamos. Aí eu falei: eu vou trocar os bebês. E então eu peguei, coloquei Miguel, coloquei Gabriel na cama, peguei a fralda, peguei as coisas, e eu tô trocando, e a próxima coisa depois era a mamadeira. O que eu vou fazer depois disso? Eu tô pensando nisso. E aí eu tô trocando eles. E eu tô concentrada naquilo. Por dentro eu tô clamando ao meu Deus: Jesus, eu creio em você aqui e agora, porque a fé, ela é isso, ela é aqui agora. A fé, ela não é a esperança. Fé não é esperança, porque às vezes nós confundimos um pouco a fé com esperança. Às vezes nós pensamos que estamos tendo fé, mas nós estamos tendo esperança. A esperança, ela está sempre tendo um olho no futuro. A esperança, ela espera algo acontecer. A fé, ela tem certeza. A fé é a convicção dos fatos. Vamos ler o que é fé. Eu vou acabar de contar essa história, mas vamos ler o que é fé. A fé é Hebreus 11, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Vou repetir. A fé, ela mostra a realidade daquilo que esperamos. Então, a fé, ela não é esperança. Ela mostra o que esperamos. Eu espero, eu tenho esperança, e eu alimento a minha esperança com a fé. Eu visualizo aquilo que eu espero, eu chamo à existência aquilo que eu espero pela fé. A fé é a ponte que me leva a possuir o sobrenatural.
A fé me liga, a fé faz eu tomar posse da palavra de Deus, das promessas de Deus. Então, quando nós nos convertemos e nós escolhemos servir o Senhor, Deus deu uma palavra para nós. Veja bem, Ele deu, não foi invenção da nossa cabeça, não foi uma coisa que nós inventamos, que Deus falou. Isso é muito importante que a gente entenda. Porque às vezes nós queremos que Deus fale coisas para nós que Ele não falou. Mas quando Ele fala, aí sim, nós podemos ter essa fé. E Deus falou para nós, porque nós fizemos a opção de servi-lo, Ele nos chamou. Nós sentimos esse chamado ardendo no nosso coração, muito forte, para entregar nossa vida para Ele, viver para Ele. De que jeito? Não sei. Eu nunca vivi isso antes, não sei como que é. Mas Ele está chamando a gente para viver essa vida com Ele. E nós falamos sim. Quando nós falamos sim, Ele falou sim para nós. Vocês vão ter, eu vou cuidar de vocês como um pai. E vocês vão ter a provisão de cada dia no seu dia. Nós sabíamos que Deus ia cuidar de nós. E aquela era uma necessidade. Eu tô ali trocando aqueles bebês e a próxima coisa era a mamadeira. Eu tô pensando o que vai acontecer, eu já procurei o leite, não tinha. E enquanto eu tô começando a trocar, porque a fé é ação. A fé não senta e chora. A fé não senta e reclama, a fé não senta e se lamuria, a fé não senta e tem autocomiseração, a fé não senta e tem pena de si mesmo, a fé não senta e chora, ai de mim, coitado de mim, a fé não se compara com os outros, a fé sabe, a fé tem certeza, a fé sabe que vai acontecer, a fé tem certeza. E quando eu tô ali trocando aquelas crianças, eu não sei como, eu não sei se é o leite espiritual, eu não sei como a barriga deles vai ficar cheia, eu não sei como aquilo vai acontecer, eu sei que eu tô prestes a ver um milagre acontecer na minha frente. Eu não sei como isso ia acontecer, porque eu nunca tinha visto. Mas algo sobrenatural ia acontecer. Meu coração estava disparado. Se alguém tivesse me monitorando, ia ver minha pulsação acelerada? Ia. Claro que ia. Corre sangue na minha veia, quente, igual o seu. Eu sou uma mãe preocupada em alimentar meus filhos? Sim. Meu coração está batendo no pescoço? Sim. Eu estou preocupada? Sim. Mas acima da minha preocupação, acima do meu coração disparado, eu estava declarando a fidelidade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre aquela circunstância. E enquanto isso está acontecendo, irmãos, a vizinha volta e buzina. E o Fred diz para mim, esquecemos alguma coisa. E aí ele sai para ver o que é. Normalmente é uma mamadeira, uma chupeta, uma fralda, alguma coisa. Quando é chupeta, tem que pegar, gente. Tem que pegar, melhor pegar. Melhor pegar a chupeta do que passar uma noite sem ela. Principalmente quando você não tem carro. E Fred já foi correndo ver o que nós tínhamos esquecido no carro. Ela espera ele chegar na janela, fala, o que eu esqueci dessa vez, Estelinha? Ela põe a mão aqui atrás, tira do banco de trás uma sacolinha de supermercado, fala, Fred, faz uma semana que eu tô com 4 latas de leite para entregar para vocês e eu me esqueci, quase me esqueço de novo, toma. 4 latas
de leite. Chegou na hora, na última hora, no último segundo, no último minuto. Eu tô trocando os bebês. Não sei o que tá acontecendo lá fora. Eu troquei, acabei de trocar meus bebês. O Fred chegou. E ele falou, o leite. E eu falei, vou fazer o leite. Eles não sabiam de nada. Eles só estavam lá. Trocadinho, mamá, mamazinho. E eles não sabiam de nada. Vocês imaginam, eu e o Fred, a hora que nós deitamos a cabeça no travesseiro aquela noite, aqueles 2 bebês dormindo de barriguinha cheia. Que experiência foi essa? Uma semana aquele leite debaixo do carro que eu tava naquele carro, gente. O meu milagre estava dentro daquele carro. Eu fui, eu voltei e ele estava lá. Não lembrou. Deus não permitiu, porque eu estava numa escola com ele. Ele estava me ensinando o que era fé. Eu precisava de um pouco mais. Ele esticou, Fernanda, agora vamos um pouco mais. Vou um pouco mais com você. Você já pensou se ela me diz sobre esse leite na ida para o culto? Já ia ser a resposta da minha oração. Porque a minha última mamadeira já estava feita. De qualquer maneira, já era um milagre. Já era a resposta da oração. Eu já ia dar o testemunho de que ela foi a resposta de oração. Na volta, então, ia ser já assim, eu já estava andando o limite. Agora, ter chegado em casa, procurado em cima da pia, procurado em todos os cômodos, nada. Ter trocado os bebês. Não tinha, agora era só eu, o Fred e os gêmeos. Acabou. E Deus. Não tinha mais nada, não tinha recurso, não tinha nada. Não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha farmácia perto, não tinha nada. Era ali só nós. E aquela necessidade. Deus veio de uma maneira muito sobrenatural. Ele esperou até aquele último minuto. A hora que ela foi pôr o carro na garagem, ela deu a volta no quarteirão. Tempo de eu trocar eles. De eu estar trocando, né? E ela chegou com aquelas latas de leite. Deus, ele é maravilhoso. Ele quer nos ensinar a respeito da fé. Porque sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Não tem como. É isso que a Bíblia fala. Que sem fé não tem como agradar a Deus. Agora, a fé é a única coisa que agrada a Deus? Não! As disciplinas espirituais agradam a Deus. A adoração agrada a Deus. A compaixão agrada a Deus. Tony tá me colando. Muitas coisas agradam a Deus. Ajudar o nosso próximo agrada a Deus? Sim. Amar nossa família agrada a Deus? Claro. Sermos pessoas de amor agrada a Deus? Sim. Sermos pessoas boas? Sim. Porém, se tudo isso não tiver misturado com a fé, não vale nada. Não vale nada. Tudo isso precisa estar misturado com a fé. Nós vamos fazer boas obras, precisa estar misturado com a fé. Nós vamos amar, precisa estar misturado com a fé. Nós precisamos olhar uns para os outros com olhos de fé. Nós precisamos olhar para aquela pessoa da nossa família com olhos de fé. Chamar a existência
aquilo que você ainda não vê, como se já fosse. É isso que você precisa fazer. Nós precisamos ter fé. Fé é aqui e agora. A fé é para agora. Ela é diferente da esperança. Não, eu espero que um dia Deus me cure. Isso não é fé. Isso é esperança. A fé é: eu sei que Deus vai me curar. Eu sei que Deus vai me curar. Eu sei que Deus está me curando. Isso é fé. É agora. A fé, a esperança é assim. Eu sei que um dia Deus vai me abençoar. Não sei, com alguma coisa que você esteja orando, pedindo a Deus há muito tempo. Não. A fé, Deus está me abençoando. Ele já começou o processo de bênção. A bênção já está a caminho, ela já está andando, já saiu, já foi enviada para o meu endereço, já foi enviada para mim, já está no caminho, já está vindo em minha direção. É para aqui agora. Agora, tudo isso é uma fé que ela é pautada, ela é depositada em cima de promessas de Deus. Promessas reais, promessas que estão na Bíblia para todos nós e promessas específicas, como essa, por exemplo, que Deus deu para mim e para o Fred, que ele cuidaria de nós. Me lembro uma vez, nessa fase ainda, e eu quero mostrar para você como que às vezes fases difíceis são essas fases em que Deus manifesta mais ainda a bondade dele, para que você não comece a ver com outros olhos e curta a sua jornada com Deus, enquanto você ainda não chegou lá. Enquanto você não chegou ainda no final, que você curta essa jornada, que você aprenda a curtir a sua jornada, que você não fique feliz só quando você chegar lá, mas que você aprenda a curtir o caminho com Deus, a companhia dele durante esse percurso. Eu me lembro uma vez que na gravidez, como vocês todos já sabem, o pastor Fred falou que eu fiquei redonda. Com essa altura, grávida de gêmeos, até minha orelha ficou grávida. Meu pé ficou enorme, meu nariz ficou batatudo, minha boca ficou... Fiquei inteira redonda. E aí, eu fui para um retiro, para um acampamento de líderes, e estava muito frio. E, claro, eu não tinha mais roupa que cabia em mim. E nem sapato, porque meu pé aumentou um número. Então a única coisa que cabia em mim era chinelinho de dedo, tipo Havaiana, ou qualquer sandalinha que pudesse ficar com o pé esparramado. Agora, no frio, é duro, né, gente? Então eu dei aquela disfarçada que eu era... Nossa, que calor, né? Não sinto frio. Morrendo de frio. Mas eu não tinha muita roupa de frio. Joguei um casaquinho, mas frio no pé não tem jeito, né, gente? Mas vai pôr meia com chinela havaiana, não tem como. Num coisa de líderes, mas a minha vergonha foi maior. Não botei. Aí, o que aconteceu? Eu me lembro que quando eu voltei desse lugar, eu fiz uma oração tão... Eu achei que foi uma oração tão materialista, que eu falei assim, Deus nem ouve essa oração. Mas foi uma oração tão de filha para pai, foi uma oração que demorou menos de 2 minutos. Eu me lembro que um dia eu estava com muito frio lá, e eu falei assim, Deus, se você pudesse me dar um sapato azul e um vestido que eu conseguisse usar até o fim da gravidez, eu ia ficar tão feliz.
Porque eu podia pôr vários casaquinhos sobre o vestido e o sapato azul ia combinar com tudo. Eu fiz isso. Eu confesso, eu falei isso. Depois eu falei assim, desculpa, Deus, eu podia estar orando outras coisas, mas sei lá, eu acho que eu tive um momento de fraqueza. Acabou a conferência, eu fui embora, passou uma semana, passou outra, eu esqueci. Chegou uma irmã na minha casa, da igreja, uma jovem, e ela chegou para mim, me convidou para sair com ela para fazer umas compras, que ela queria fazer compra. Aí eu fui. Você já foi dura fazer compra com quem tem dinheiro? É uma bênção, gente. É uma bênção. É uma bênção. E quando a sua linguagem de amor é presente? Não é bom, sabe por quê? Porque eu me realizo de ver os outros comprando. Então, foi um dia que ela comprou tanta coisa, ela comprou, eu saí com ela e eu com aquela necessidade, aquela moça, no fim do dia, ela chegou pra mim e falou assim, Fernanda, eu trouxe um negócio pra você. Ela não me deu na hora que ela chegou, ela falou assim, vê se isso aqui cabe no seu pé. Ela me deu um sapato e ela me deu 3 cortes de tecido para 3 vestidos. Eu abri a caixa de sapato. Era um sapato azul. Ela me deu um sapato azul e 3 cortes de tecido. Aí, ela falou, eu conheço uma costureira que é amiga da minha mãe, eu vou pagar a costureira para você. Ela sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar a costureira. Então ela deu o tecido, mas ela pagou para fazer o vestido. Então, assim, Deus, eu tô querendo mostrar para vocês, irmãos, que Deus ele é Pai. Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Mas as experiências incríveis, naturais que nós tivemos na nossa vida, foram inúmeros os testemunhos e não foi menos no ministério. Quantas vezes eu fui preparar uma palavra para subir, para pregar, e Deus falou assim, você quer ir com o seu esboço ou você quer ir me experimentar? Eu falei, eu quero te experimentar. Ele falou, então vai sem nada. Nossa, Deus. Mas assim, tipo, e aí? Vai sem nada. Mas assim, sem nada aqui, uma família, sem nada numa conferência, 3.000 pessoas, sem nada num culto, 3.000 pessoas. Você está entendendo? É diferente. Mas quando você dá aquele passo, que é aquele passo assim, você pula, você vai. Você pega aqui, ó, sem papel nenhum no meio. Você pega e vai. Você sabe que ele vai falar com você. Mas por quê? Porque ele falou, você vai com esse ou você quer me experimentar? Se ele falasse assim, vai com isso, como hoje ele falou, eu quero, Fernanda, falar sobre fé. Eu quero levar a Vida Rio para outro nível. Eu quero que meus filhos me experimentem em outro nível. Mas tem vezes que ele não faz isso. Tem vezes que ele pode fazer assim. Vai assim. Lá eu te falo. Mas assim, tipo, não pode falar antes. Seria tão mais fácil, Deus. Um pouquinho antes. Vai. Quantas vezes eu subi sem nada? Verdade ou não, pastor? Bom ter uma testemunha que não me deixe mentir. Porque esses meus irmãos não estavam presentes nessas experiências.
E Deus fala, mostra o texto, abre, enche a minha boca, se move. Mas sabe o que é isso? É você se expor. É você se expor ao que Deus fala. É você se expor a uma coisa a mais. É você crer por algo a mais. Algo para a sua família, algo para a sua vida, algo para o seu ministério, algo na sua vida com Deus. Você precisa crer. A fé é a convicção, ela é a certeza. A fé, ela é a convicção dos fatos que você não vê agora. Você espera, mas você não vê. A fé, ela vê. Deus foi ensinar sobre fé a Abraão. Ele falou, meu filho Abraão, eu preciso te ensinar sobre fé. Sai da sua circunstância, vem cá. Ele falou assim, sai da sua tenda. Vem aqui fora comigo. Olha as estrelas. Conta as estrelas. Você pode contar? Como conta as estrelas, Deus? Olha esse céu estrelado hoje. São inúmeras. Você pode contar? Não, acho que eu não posso contar, vão me confundir. Então, a tua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas. Mas quando Deus convida Abraão para sair da tenda, para sair, ele está convidando Abraão para sair da circunstância dele. Sai fora, essa circunstância não deixa você ver. Essa circunstância familiar não deixa você ver. Essa circunstância financeira não deixa você ver. Essa circunstância de relacionamento não deixa você ver. Essa circunstância de universidade não deixa você ver. Essa circunstância de trabalho não deixa você ver. Essa circunstância de que você está passando não deixa você ver. Você está entendendo? Você precisa sair. Vem cá comigo e daqui da onde eu tô, eu vou te mostrar como eu vejo essa situação. E então, irmãos, você vai conseguir ver a sua própria situação de uma outra perspectiva, de um outro ângulo, que é o ângulo que Deus vê. E quando você vê como Deus vê, e quando Ele enche a sua vida, quando Ele enche os seus ouvidos, o seu coração, a sua mente, com as palavras dEle, os pensamentos dEle, com a visão que Ele tem, aí sim você pode exercitar fé em cima daquilo que Ele te mostrou. Todas as vezes que Deus me falou, vai lá para cima, sobe, só com isso aqui. Quantas vezes Deus provou a minha fé na frente de todo mundo, que é provar a sua fé ali no quarto, sozinha, você e ele é uma coisa, mas no meio de uma multidão de gente, entendeu? Ele tá, o negócio dele é com você, mas o nível que ele tá te levando de fé são níveis cada vez maiores. Então, por exemplo, quando ele fala isso, ele tá lidando comigo, mas todas as vezes, quando eu tô subindo, quando eu tô indo, é sempre na ação, gente. É eu trocando a fralda, é eu subindo, é eu deixando tudo para trás, pegando isso, indo, sem nada. Quando é determinação, eu vou confiar, é ação, é não ter nada na manga, é ir, é confiar de verdade. Não é fazer jeitinho com Deus, é saber quem você é saber que pai nenhum deixa filho abandonado, muito menos Deus. Hoje em dia ainda tem uns malucos que deixa filho abandonado, mas Deus não. Ele não deixa. E Ele nunca vai deixar. Quando você confia, Ele não vai te deixar. A Bíblia fala que a sua fé não será envergonhada. É o que a Bíblia fala. Que a sua fé não será envergonhada. Você que espera, você que se santifica, você que aguarda, você que tem esperança, não será envergonhada. Porque essa é a promessa de Deus para você. E Deus nunca vai te envergonhar. Nunca. A sua esperança não é vã. A sua fé não é boba.
Porque Deus te prometeu e Ele vai cumprir. Deus, Ele é fiel. Todas as vezes que eu estava subindo, Deus me deu uma visão, Deus me deu um quadro, Deus fez algo comigo. Ele permitiu que eu visse no mundo espiritual o que Ele ia fazer naquele culto. Mas foi assim, subindo. Não foi antes para me dar segurança, não falou antes para me preparar, ele não deixou eu ter essa segurança antes para já ir armada, para ir segura, entendeu? Ele permitiu, ele me ensinou a fé, me deixando no escuro às vezes, mas no bom sentido, não sem ele. Eu posso ter ficado no escuro, sim, mas sempre com ele do meu lado, sempre. Ele nunca me deixou no escuro sozinha. E subindo, sempre ele me mostrou o que ele ia fazer, ou por uma visão, ou por alguma coisa, uma palavra de conhecimento, um discernimento profético, alguma coisa. Deus me mostrou, e aquilo que ele me mostrou era o que acontecia naquele culto. Ele me dava o texto, ele mostrava o que acontecia, o que ia acontecer. Eu pregava aquele texto e o que acontecia no final com aquelas pessoas era o que Deus me mostrou no reino do Espírito. Deus, ele é fiel, irmãos. Isso acontece conosco tanto em coisas naturais como em coisas espirituais. Coisas naturais para a nossa família, coisas espirituais no nosso ministério, na sua busca com Deus, no seu crescimento com Deus. Nós precisamos olhar para a nossa família, para aqueles que não conhecem Jesus ainda, para aqueles que nós temos dificuldade de relacionamento, para aqueles por quem nós oramos. Nós temos que olhar com olhos da fé. A dureza de coração, a rebeldia do coração, a cegueira do coração deles não é maior do que o amor de Deus sobre eles. Não é. Não é. Deus, o amor de Deus é mais forte. É um amor furioso. É um amor maior do mundo. E esse amor vai chegar. Mas eu e você precisamos crer. Nós precisamos continuar declarando, nós precisamos continuar amando, nós precisamos continuar crendo, nós precisamos continuar chamando a existência, nós precisamos andar, não como quem está cansado. A fé não cansa, a fé não cansa, a fé não cansa de crer. A fé não cansa de alimentar a esperança. Ela não cansa. Ela não cansa, porque ela sabe que vai acontecer. Ela não tem dúvida. Quando a gente cansa, é porque nós estamos começando a ficar com dúvida. Opa! Demorando muito. Será? De repente, não ouvi direito. Tô ficando cansada. Mas sabe o que é isso? É a decepção. Acho que não ouvi direito. Tô ficando decepcionada. A decepção, o cansaço. Mas se eu ouvir errado mesmo, não vou aguentar. Aí eu não vou aguentar uma outra decepção, não vou aguentar. Uma outra... Tá entendendo como é que é? Aí o que vem? Aquele inimigo que quer acabar com você, acabar com a sua alegria, roubar a sua alegria, porque a alegria do Senhor, a Bíblia diz que é a sua força. E toda vez que você alimenta a sua esperança, você tá alegre, você tá forte. Então ele não quer isso. Ele não quer sua alegria. Ele não quer sua força espiritual. Ele não quer você bem. Então ele quer você fraquinho, você desanimado, você em dúvida, você desistindo, você entrando em parafuso, você... Tá entendendo? É assim. Mas não, a fé ela não cansa. Sabe por que ela não cansa? Porque ela tem certeza. A fé ela tem certeza. Eu acredito nessa igreja. Eu acredito.
Eu acredito nessa igreja. Porque Deus falou dessa igreja. Ele falou dela pra gente. Ele sonhou com ela. E ele plantou esse sonho no nosso coração. Ele contou, eu tenho um sonho. Eu sonho com uma igreja no Rio de Janeiro, assim, assado. E ela é assim, e eu quero fazer isso, e aquilo outro. É mesmo, Deus. E eu tô convidando vocês para ir para lá. Para fazer isso. Vamos. Claro, já tô lá. Vamos. Entende? Eu não desanimo. Ele falou, ele vai fazer. A fé, ela tem certeza. Ela não cansa. Ela não cansa. Ela não cansa. Ela não cansa. Ela se fortalece. Ela se fortalece. Cada vez que você vê a sua fé, você tem aquela visão, você vê o quadro, você vê ela, você vê a sua promessa, você vê o seu sonho. Pela fé, você se fortalece, você se anima. Por exemplo, o jovem, um dia, se Deus quiser, quem sabe eu vou casar. Não. Que isso? Isso é esperança. A Bíblia diz, Deus criou o homem para a mulher para o homem. Deus tem uma pessoa para mim, tem eu para alguém. E eu tenho certeza que eu vou ter uma família, que eu vou ter filhos, que os meus filhos são herança do Senhor. Tá entendendo? Agora, você se vê assim? Você se vê? Eu quero que você sonhe. Eu quero que você sonhe com a sua família. Sonha. Sonha com a sua família. Sonha com ela. Vê ela. Vê seu marido. Vê seus filhos. Quantos filhos você quer ver? Você quer ter? Vê eles correndo pela casa, fazendo aquela bagunça abençoada. Vê eles em volta da mesa. Vê eles com você. Sonha. Vê a sua promessa. Você tem que ver a sua promessa. É igual eu falei, Deus ensinou isso para Abraão. Toda vez que Deus me prometeu uma coisa, ele fez eu ver. Essa é a fé de Abraão, que não viu, mas creu. E aí Deus mostrou. Você creu sem ver. Vem cá, vou te mostrar como é que é. Agora, tem a fé de Tomé. A fé de Tomé é assim. Eu quero ver para crer. A fé de Tomé, ela é diferente. A fé de Tomé é uma fé humanizada, é uma fé natural, é uma fé racional, é uma fé lógica, é uma fé que fala assim, espera aí, Jesus morreu na cruz, colocaram pregos na mão dele, furaram a mão dele, então é o seguinte, Jesus está vivo? Ressuscitou? Então é o seguinte, se ele ressuscitou, no mínimo, tem que ter um buraco aqui na mão dele. Se eu ver o buraco e tocar nele e ver que está furado do lado, furado na mão, é o homem. Mas eu preciso ver. Jesus apareceu com porta trancada, tudo trancado. Jesus atravessou a parede, é coisa linda. Jesus atravessou a parede. Como é que Jesus entrou naquela casa, gente? Tudo trancado. E eles lá dentro. E Tomé ainda assim, ó. Que mágica foi essa, será? Ó, Tomé, para você que estava pensando, ó, tá aqui. Viu agora? Creu? Não, Senhor, eu bem sabia que você estava pensando aí, falou com seus botões aí. Se não tiver com a mão furada, o lado furado, tem que ver. Não pode ficar caindo, acreditando em qualquer coisa.
Qualquer um que aparecer e falar que ressuscitou, isso é uma coisa muito séria. Já viu alguém ressuscitar? Vai acreditando em qualquer coisa assim, gente, que estão falando. Tem que, no mínimo, ter uma lógica. Ó, a fé mental. Agora, a fé de coração não é assim. A fé de coração saiu correndo para ver a lata de leite em cima da pia. Saiu correndo para ver a lata de leite em qualquer lugar da casa. E a lata de leite apareceu. De um jeito diferente. Apareceu. A fé abnegada. A fé que confia. Até a última hora, último segundo, último minuto. Essa é a fé que agrada a Deus. Amém, irmãos? Amém. Nem sei que horas são. Pastora vem pregar, não traz relógio, não faz nada. Acabou, tá no tempo certo, pastor. Que é isso? Nem celular trouxe para deixar aqui para ver o horário. Irmãos, essa noite eu quero que você olhe a sua promessa. Eu quero que você encare ela. Eu quero que você olhe. E pastora, tem até medo de olhar, porque eu tenho medo de me decepcionar. Então eu já não estou olhando para ela. Eu já até perdi de vista. Tem assim uma leve lembrança de como é. Porque eu não fiquei olhando muito para não me decepcionar. Não. Eu quero que você busque ela, eu quero que você olhe para ela, eu quero que você veja os detalhes dela, o colorido dela, eu quero que você veja a sua promessa, eu quero que você olhe para ela, porque Deus quer que você sonhe, Deus quer reavivar em você as coisas que Ele prometeu para você. Deus quer desafiar a sua fé para que você... Não é desafiar no sentido dele te desafiar. Ele quer que você cresça na sua fé. Ele quer que você tenha fé para isso e que você tenha fé para coisas maiores depois. Mas o que está pegando agora, meu irmão? O que pega você agora? Então é isso que nós vamos tratar agora. O que está pegando agora? Deus é um Deus de agora. Deus é um Deus de agora. O que está pegando agora? É isso que nós vamos orar e que nós vamos tratar e que nós vamos clamar a Deus hoje. Amém? Eu queria que os músicos ou o teclado pudesse vir aqui e que nós ficássemos um tempo na presença de Deus, porque eu quero orar e eu sei que o Espírito Santo quer vivificar em nossos corações, curar nosso coração para que a gente possa ter esperança e uma fé renovada novamente.